bem-vindos a mais um Artside Talk. Hoje tenho comigo à conversa o fotógrafo Mário Pires. O Mário tem uma carreira com mais de 30 anos, que alterna entre a fotografia comercial e editorial, o multimédia e fotografia artística. E vamos falar um pouco sobre o seu percurso e o que é o seu trabalho artístico. Olá Mário, tudo bem? Olá, Diogo, tudo ok? Mário, se calhar vamos começar pelo princípio e saber quando é que aparece a fotografia na tua vida, quando é que te apaixonas por essa arte. Bom, é assim, a fotografia apareceu na minha vida primeiro por aquelas coisas que toda a gente tem, é as fotografias para os amigos e as saídas, e devo dizer que a minha primeira câmara foi oferecida pelos meus pais em 1973, era uma Kodak Instamatic, daquela que é só carregar no botão, e eu, pronto, a gente de vez em quando saía, dava um dia a passear e tirava meia dúzia de fotografias, mas não pensava em fotografia nessa altura, era mesmo só para a gente se lembrar das coisas. Mas aí, depois de ter acabado a faculdade, no curso de Engenharia Química, comecei a ter mais interesse e comecei a ver as coisas e a ver coisas que eu gostava de preservar. E como eu tinha muito pouco jeito, e tenho muito pouco jeito para desenhar ou pintar, achei que, bom, assim a pintar e desenhar, não vou lá, eu quero uma coisa que me aparece, eu quero isto imediatamente tê-lo. Então a fotografia é uma boa ideia. Com a fotografia eu consigo muito rapidamente no momento conseguir captar aqueles momentos. Sim. E com máquinas próprias ou emprestadas, lá fui aprendendo as técnicas, o que era o enquadramento, aprendi a revelar e a imprimir a preto e branco e fui desenvolvendo um trabalho que nessa altura basicamente era para a gaveta porque eu não conhecia nenhum fotógrafo. Os meus amigos não se interessavam pela fotografia, interessavam-se muito pela música, tal como eu, e as capas dos discos sempre foram uma inspiração. Uma das primeira inspiração que eu posso dizer concretamente foi o disco Closers do Joy Division, que tinha uma fotografia de capa fantástica do Bernard Pierre Wolf. Achei que, meu Deus, quero fazer imagens assim que provoquem esta emoção que eu estou a sentir ao olhar para isto nas pessoas. Muito bem, Mário. Vamos então falar do teu trabalho artístico concretamente e queria-te pedir para me apresentares mais ou menos o teu trabalho, como é que descreves o teu trabalho a nível estético. Bom, é assim, eu posso dizer que, embora tenha feito projetos onde efetivamente tinha forma humana, retratos, já fiz mais do que um projeto de retratos, posso quase dizer que sou um construtivista, é como se fosse um construtivista russo. Vejo as formas e a forma e a maneira de as integrar. Assim, eu, de certa maneira, vejo sempre as formas. E porquê? Porque é como se eu criasse sempre um mundo imaginário meu. Aliás, as minhas fotografias iniciais são quase sempre espaços vazios de pessoas. São, como dizer, que a arquitetura, as folhas e flores que sempre são uma constante no meu trabalho, sempre folhas e flores que aparecem, ou árvores. Quando aparecem pessoas, ou são elementos que lá estão, ou aparecem apenas como formas. Eu tive uma série, não só pernas. Portanto, só as formas, não me interessavam quem era, só se vê as pernas. Portanto, com colãs, com calças, com calções, não interessa. Não estou interessado neste aspecto, não estou muito interessado na realidade em si, mas sim a transportar as pessoas para um outro tipo de realidade alternativa, um Sim. mundo imaginado. Até porque o teu trabalho depois tem realmente esse ambiente, não é? Quer dizer, tem ali um ambiente, parece quase um esfumado e um tipo de texturas que não são bem realistas, é um bocadinho onírico nesse sentido. Exato, são, ou seja, é como se fosse um universo alternativo onde apenas existem as formas. Por exemplo, a série que eu estou a desenvolver agora, que é Flora Arcana, é como se nós estivéssemos numa dimensão paralela onde as flores existem e falam entre si e nós estamos nesta dimensão, mas não conseguimos ouvir nada, lá está porque não temos aquela sensibilidade ainda de ouvir as árvores e as flores. Sim. Eu introduzi forma humana nessa série porque quis experimentar como introduzir uma forma feminina, mas lá está, é como se fossem musas ou deusas que ali aparecem naquele mundo, lá está, por terem essa sensibilidade de conseguirem comunicar com todos, com outros níveis da natureza. Muito bem. Tu costumas trabalhar em séries ou por vezes trabalhas em séries, por vezes fazes só uma fotografia que é solta de um conceito, de uma ideia? É assim, eu fotografo todos os dias e fotografo essencialmente utilizando o meu telemóvel.
embora tenha toda a maquinaria, essa fica reservada para alguns projetos específicos. Eu faço fotografia a avulso, digamos, se há uma coisa que me interessa, apanho, mas geralmente essas ponho mais nas stories do que outra coisa, porque eu gosto de trabalhar em séries, às vezes séries que demoram vários anos até se desenvolverem, ou às vezes feitas num curto espaço de tempo. Olha, eu já tivemos aqui a apresentar um bocado o teu trabalho e a falar de alguns temas que tu abordaste no teu trabalho e agora queria falar um bocadinho de como é que tu passas esse trabalho para o público. O teu currículo diz que a tua primeira exposição é em 88. Desde aí tens apresentado trabalho quase todos os anos. Como é que é feita essa gestão e como é que são feitos os convites? Como é que a coisa se desenrola? As exposições que existiram ou têm a ver com o site FotoPT, algumas delas. Depois, a certa altura, a fotógrafa Susana Paiva convida-me para integrar um grupo de fotógrafos que era o Portfolio Project, e com esses fotógrafos também fiz algumas exposições coletivas e também organizei eventos fotográficos onde convidava fotógrafos para falarem sobre o seu trabalho, e também participei em palestras organizadas pelo Portfolio Project, onde eu e outros fotógrafos também falamos. Profissionalmente, também dás aulas, certo? Eu trabalho num centro de formação, já dei lá formação, mas essencialmente neste momento estou a fazer a parte toda de multimédia, portanto as filmagens e fotografias para divulgar os nossos cursos e as nossas atividades nas redes. Fotógrafo de reportagem para eventos, concertos, já fotografaste vários concertos e vários eventos. Sim. Como é que há uma evolução de uma fotografia que é amadora, para a gaveta, como estavas a dizer, para começar a fazer este tipo de trabalho, que é um trabalho comercial, mas que é um trabalho de fotógrafo e de registro fotográfico? Aí a parte artística entra, embora seja um trabalho comercial, em que eu tenho que produzir fotografias que retratem o melhor possível os concertos e a envolvência. É o meu olho artístico que faz com que eu procure sempre dar um aspecto mais artístico, ou seja, valorizar não só um registro puramente documental, como há muitos fotógrafos fazem. Eu te procuro, digamos, como ser um músico fora do palco, que dá também, que faz, digamos, um bailado e uma performance conjuntamente com os músicos, é porque fotografar é sempre uma performance que nós fazemos. Já agora, Mário, vou aproveitar para focar aqui num tema que é, hoje em dia, que toda a gente tem o acesso à fotografia e que nós vemos muitas fotografias todos os dias através das redes sociais e que toda a gente tem acesso a uma câmara, que é um objeto que está muito socializado, digamos assim. Como é que a fotografia, o que é que a fotografia precisa de fazer para se tornar arte? Porque é diferente da fotografia de redes sociais. Sim, a fotografia de arte, meu Deus, essa discussão já vem desde que o Niepce apareceu, que é uma discussão, portanto, a pintura tem milhares de anos. A fotografia que só aparece no século XIX ainda é muito nova em relação a isso. O que é que acho? O que é que faz a arte? É a intenção. A arte é a intenção. A pessoa que cria, se tem uma intenção determinada, então aí já está além do registro meramente episódico de uma coisa que é chegar no disco que tirou, pronto, está a giro, pronto, passa à próxima. Quando há intenção, mesmo breve, já há o germe da obra de arte, ou seja, aquela obra que, digamos, que transmite uma emoção com intenção do autor de o fazer, não por acaso. Por acaso, muita pessoa tem sorte uma vez ou outra, mas não se consegue fazer uma carreira só a ter sorte. É preciso a intenção e depois ter ideias, porque uma fotografia sem ideias é uma fotografia que pode ser muito bonita tecnicamente, mas acaba por ser estéril e vazia, não consegue transmitir emoção. E depois é a proficiência técnica. Quando isso tudo se reúne em intenção, ideias e proficiência técnica, ou seja, saber que técnica utilizar para passar aquela ideia com a intenção, então temos uma obra de arte, na minha opinião. Muito bem, acho que está a resposta completa. Mário, foi um prazer estarmos aqui a falar sobre o teu trabalho e sobre o teu percurso, um bocadinho do teu percurso. Agradeço-te mais uma vez ter aceito o meu convite. A todas as pessoas que nos estiveram a ver, espero que tenham gostado. Vou deixar os teus contactos nas descrições do vídeo e nós voltamos para a semana com mais um Art Side Talk e um novo artista. Fiquem bem.
Obrigado e obrigado pelo convite, Diogo.